Quando o carnaval chegou ao Brasil, no início do século XVI, ele não encontrou um território vazio. Encontrou povos, cultura, ritmos e tradições próprias. E, sobretudo, encontrou uma sociedade profundamente desigual, construída sobre a escravidão. O carnaval brasileiro não nasceu como espetáculo, nasceu como conflito. Nos primeiros séculos da colonização, entre os séculos XVI e XVIII, a principal forma de carnaval no Brasil era o intrudo, trazido pelos portugueses. O intrudo não tinha desfiles nem música organizada. Era uma brincadeira agressiva. Pessoas jogavam água suja, lama, frutas podres, farinha, ovos e até urina uma nas outras. Era caótico, violento e imprevisível. A elite colonial odiava o intrudo. Governadores e câmaras municipais tentaram proibir repetidas vezes ao longo dos séculos XVIII e início do século XIX. Editais foram publicados, multas aplicadas, prisões realizadas. Mas nada funcionava. O povo continuava brincando. Enquanto isso, entre os séculos XVI e XIX, mais de 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos ao Brasil. Com eles vieram culturas profundamente ligadas à música, ao ritmo, ao corpo e à coletividade. Mesmo sob repressão extrema, essas tradições sobreviveram. Em senzalas, quilombos, irmandades religiosas e festas populares, tambores, cantos e danças resistiam, muitas vezes disfarçados como celebrações cristãs, outras vezes toleradas apenas em datas específicas. Foi nesse contexto que o carnaval brasileiro começou a se formar, no choque direto entre repressão e resistência. Durante o século XIX, especialmente no Rio de Janeiro, então capital do Império, a elite passou a tentar civilizar o carnaval. Inspirados por modelos europeus, surgiram bailes de máscaras, festas fechadas e desfiles organizados para as classes altas. Era um carnaval elegante, controlado e exclusivo. Mas fora desses salões, outra coisa crescia. Nas ruas, trabalhadores, escravizados libertos, pobres e marginalizados criavam seus próprios blocos, cordões e ranchos. A festa popular ganhava ritmo, corpo e identidade própria, muito distante do padrão europeu. Foi nesse ambiente que o samba começou a se consolidar, especialmente nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX. Inicialmente, o samba era visto pelas autoridades como algo marginal, era associado à criminalidade, à vadiagem e às populações negras e pobres, herdeiras diretas de tradições africanas. Sambistas foram presos, instrumentos foram apreendidos e reuniões musicais eram dispersadas pela polícia. Para sobreviver, o samba precisou se adaptar. Foi assim que surgiram os chamados sambas de terreiro. O termo terreiro não se referia apenas a espaços religiosos, mas aos quintais e pátios das casas, especialmente das chamadas tias baianas, mulheres negras que no início do século XX abrigavam músicos, festas e rituais religiosos em ambientes privados, longe da repressão direta do Estado. Esses espaços eram organizados, comunitários e profundamente resistentes. Mesmo perseguido, o samba não desapareceu. Ele se espalhou, do quintal para a rua, da marginalidade para o centro da cultura popular. É importante lembrar que tudo isso aconteceu antes mesmo do fim da escravidão, abolida apenas em 1888, e continuou por décadas após a abolição, quando a população negra permaneceu excluída, sem direitos e sob vigilância constante. O carnaval tornou-se, então, um dos poucos espaços onde essa cultura poderia existir, ainda que sob controle. No início do século XX, algo fundamental aconteceu. O Estado brasileiro percebeu que não conseguia acabar com o carnaval popular. Assim como a igreja medieval havia feito séculos antes, decidiu mudar de estratégia. Em vez de proibir, passou a organizar, regulamentar e controlar. A partir das décadas de 1920 e 1930, os desfiles passaram a ter regras. Escolas de samba foram oficializadas. O que antes era perseguido passou a ser usado como símbolo nacional, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas. O carnaval deixou de ser visto como ameaça e passou a ser promovido como identidade brasileira. Mas essa transformação teve um preço. Ao mesmo tempo que ganhou visibilidade, o carnaval também foi domesticado. A espontaneidade popular passou a conviver com interesses políticos, econômicos e turísticos. Ainda assim, a essência permaneceu. O carnaval brasileiro continuou sendo um espaço de inversão de papéis, críticas sociais e expressões coletivas. Um momento em que o corpo fala, a música conduz e a rua vira palco.
E se você quiser entender de onde vem essa lógica de inversão, excesso e suspensão das regras, eu explico isso em detalhes no vídeo sobre a origem do carnaval, que está aparecendo agora no card acima. Diferente do carnaval europeu, o carnaval brasileiro colocou o povo no centro, não apenas como espectador, mas como criador. Por isso, o carnaval no Brasil se tornou algo único no mundo. Ele não é apenas festa, é memória, resistência e identidade. Porque no Brasil não existe um carnaval, existem muitos.